Fala pessoal, estamos chegando aqui no canal do Valuzeiro com análise e opinião em nome de KTO Brasil, onde a diversão acontece. Você que ainda não é cadastrado na KTO, utilizando o cupom VALU no seu primeiro depósito limitado a R$ 100, a KTO te dá 20% em free bet para você que é maior de 18 anos, se divertir com responsabilidade. Vou deixar o link fixado aqui no comentário desta postagem. O Cruzeiro, então, conseguiu na noite de ontem a vitória para cima da Universidade Católica, 1-0, gol do Rafa Silva, um gol que foi importantíssimo para mais de 55.200 pessoas que estiveram presentes ontem no Mineirão. Aliás, não somente com a presença, torcedores do Cruzeiro, mais uma vez, foram o 12º jogador da equipe, ajudando, apoiando, incentivando durante toda a partida para que o Cruzeiro conseguisse alcançar o seu objetivo principal nesta fase de grupos da Copa Sul-Americana. Cabeça de chave que foi, o Cruzeiro tinha como objetivo se classificar em primeiro do grupo e assim ficar livre dos jogos de playoffs que vão acontecer em julho. O Cruzeiro, que foi muito mal na primeira parte da competição, 6 jogos nessa fase de classificação, os 3 primeiros jogos, o Cruzeiro apenas empatando com a própria Católica, depois empate com o Alianza em casa, aquele 3-3 muito ruim, e por último, empate com o La Calera em 0-0. Lembrando, né, o primeiro jogo do Cruzeiro na Sul-Americana, o Cruzeiro ainda era comandado pelo técnico argentino Nico Larcamón, aquele empate contra a equipe da Católica, o Cruzeiro que estava em meio às finais do Campeonato Mineiro. É claro que as melhores equipes no mundo a gente vê e ouve os técnicos dizendo que podem melhorar situações no jogo, situações técnicas. Com o Cruzeiro não é diferente, mas eu repito, a gente vê de 8 cabeças de chave na Copa Sul-Americana, 5 conseguiram confirmar, digamos assim, o serviço que era esperado de se classificarem na primeira posição, e o Cruzeiro está entre eles. Eu faço uma ressalva, um asterisco, apenas com a situação do Internacional, que por motivos que a gente sabe muito bem quais são, por tudo que acontece em Porto Alegre, é uma equipe que não conseguiu confirmar o seu favoritismo na chave da Copa Sul-Americana, mas que ainda tem chances de se classificar. Com isso, o Cruzeiro volta a disputar a Copa Sul-Americana apenas no mês de agosto, 14 de agosto, para ser mais específico. Na próxima segunda-feira vai acompanhar o sorteio que, a rigor, não define o adversário, define sim o chaveamento de qual confronto ele vai esperar o seu adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Eu queria chamar a atenção para um detalhe, fiquei pensando hoje, destacar o feito importante do Seabra, especialmente nesse mês de maio. Por que eu vou citar o mês de maio? Porque eu fiz uma listagem de quantas coisas aconteceram com o Cruzeiro no mês de abril, e eu acho que o Cruzeiro se saiu em maio, pelo menos, melhor do que eu esperava. Com isso, não devem existir cobranças para cima do Seabra, para cima dos jogadores, para cima do departamento de futebol, né, que chegou recentemente, chegou no final exatamente do mês de abril, começo de maio. Devem existir cobranças sim, mas é importante. Eu fui fazendo uma ordem cronológica dos acontecimentos do mês de abril, e em meio a tudo isso, o Cruzeiro foi jogando a Copa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro, que parou, é verdade, por 2 semanas. Mas o Cruzeiro realizou jogos contra o Botafogo, contra o Fortaleza, contra o Atlético, jogou também contra o Vitória e contra o Atlético Goianiense. Então o Cruzeiro sobrevive bem no mês de maio, termina esse mês se classificando direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, e agora vai ter apenas o Campeonato Brasileiro pela frente, até a abertura da janela de transferências em 10 de julho. E eu enumerei aqui, né, os últimos acontecimentos do Cruzeiro
no mês de abril e que poderiam ter refletido em uma situação mais complicada no mês de maio. Obviamente, o Cruzeiro precisa de ir bem todos os meses no ano, mas eu elenquei aqui a ordem cronológica dos acontecimentos. O Cruzeiro perde o técnico Nico Larcamon em 8 de abril. Em 9 de abril, apresenta o Seabra. 13 de abril, Rafael Cabral deixa a concentração e não vai para a partida contra o Botafogo. Depois, no dia 25 de abril, Pedro Martins, diretor de futebol, deixa o Cruzeiro. E no dia 27 vem a notícia, através do colega Luiz Henrique, de que o Pedro Lourenço estava se aproximando de um acordo para ser o novo proprietário do Cruzeiro. No dia 28, Paulo Autuori e Paulo André se despediram do Cruzeiro. E no dia 29, aí sim, confirmada aquela situação na Toca da Raposa 2, com Pedro Lourenço, com a presença do Ronaldo, o Ronaldo deixa de ser o proprietário do Cruzeiro e esse comando passa a ser por parte do Pedro Lourenço. Então, são acontecimentos importantes que aconteceram em abril e, na minha opinião, o Cruzeiro se saiu muito bem no mês de maio. Com a troca do técnico. E dentro de campo, vamos lembrar, o Cruzeiro está no momento, podem chegar mais jogadores quando a janela se abrir, que vão superar a qualidade das contratações que foram feitas até aqui em 2024. 10 contratações até então. Mas o Cruzeiro não tem o seu camisa 9, não teve e não sabe quando vai ter o seu principal investimento para a camisa 9 em 2024. O Dineno não estreou no Campeonato Brasileiro, não tem previsão de quando vai estrear, vai passar por uma cirurgia no pubis e ficar de fora de 2 a 3 meses. Com tudo isso, ainda lesões importantes, como a do Dineno, a do Arthur Gomes, que para mim vivia um bom momento, o Japa, que foi um jogador muito importante no ano de 2023, voltou a ficar no banco no jogo de ontem. Jogadores que se esperava um maior rendimento no momento e que cada um, pela sua circunstância, o Verón teve uma lesão importante, voltou, fez apenas o seu 9º jogo ontem, o seu primeiro como titular. Jogadores em que o Cruzeiro pensava que neste momento da temporada estariam num nível de rendimento maior, pelo menos para ser utilizado na equipe principal. O Cifuentes é um jogador que vai servir à seleção do Equador, mas eu não posso falar que hoje vai ser uma ausência sentida, não tem sido utilizado. Quem entra durante os jogos é o Ramiro, e aí não é uma crítica aqui ao Seabra nesse sentido, mas o jogador, para ser utilizado, tem que poder desenvolver de uma forma nos treinos e nas oportunidades que realmente o técnico queira contar com ele. Então, situações diversas. Isso não tira, repito, a responsabilidade e a cobrança para cima dos atletas e nem tampouco para cima do Fernando Seabra, que quando também topou vir para o Cruzeiro, já sabia que teria que trabalhar com este elenco de atletas pelo menos até o dia 10 de julho. E por falarmos em 10 de julho, o Cruzeiro resolveu-se na Copa Sul-Americana e daqui para frente vai pensar exatamente nos 9 jogos que listei aqui também, até a abertura da janela de transferências em 10 de julho. Lembrando, o Cruzeiro não está na Copa do Brasil por conta daquela eliminação vexatória diante do Souza e a Copa Sul-Americana só retorna agora em 14 de agosto para o Cruzeiro. O Cruzeiro, então, pensa apenas nesses 10 jogos daqui até a abertura da janela de transferências. São Paulo, já no próximo domingo. Depois o Cruzeiro encara o Cuiabá em casa. Vai ao Rio de Janeiro encarar o Vasco da Gama. Volta a Belo Horizonte, encara o Fluminense. Vai até Salvador encarar o Bahia. Retorna e encara o Atlético Paranaense. Vai ao Rio de Janeiro novamente encarar o Flamengo. Na sequência, viaja a Santa Catarina e joga contra o Criciúma. E volta para casa na 15ª rodada, no dia 7 de julho, para encarar o Corinthians. Então, serão 9 jogos até a abertura da janela de transferências. Vem comigo, tô contigo. Um abraço.